Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos a olhar para o livro de 1 Reis e iremos tentar abordar o capítulo 10, 11 e 12. Por essa razão, nós vamos hoje diretamente para os textos bíblicos, sem grandes comentários, pois eles mesmos irão falar por si. Eu gostaria que realmente prestasse atenção e, se tivesse a sua Bíblia, então pudesse abrir nesse primeiro livro de Reis, no capítulo 10. E nós vamos começar então a ver pelo verso 1, onde diz o seguinte: Ouvindo a rainha de Sabá toda a fama de Salomão, e como o Senhor lhe tinha dado tantas qualidades, resolveu vir apresentar-lhe pessoalmente algumas questões, especialmente complexas, para ver a resposta que daria. Chegou assim a Jerusalém com uma grande comitiva e muitos camelos carregados de especiarias, ouro, joias. Ela pôs-lhe os problemas que entendeu, e Salomão a tudo respondeu. Nada se revelou muito difícil para ele. O Senhor deu-lhe de cada vez a resposta exata. Ela depressa se deu conta de que tudo o que lhe tinha dito quanto à sua grande sabedoria era verdadeiro. Pôde igualmente constatar a beleza do seu palácio e, quando viu os ricos pratos que vinham à mesa, o grande número de criados e escravos a servir nos seus belos uniformes, mais os escansões e o número de sacrifícios que oferecia pelo fogo ao Senhor, então ficou como fora de si de espanto. Exclamou a rainha para Salomão: Tudo o que eu vi no meu país acerca da tua sabedoria e das belíssimas coisas que aqui há é verdade. Antes de cá chegar, não podia acreditar em tal, mas agora eu própria verifiquei tudo com os meus próprios olhos. O que me tinham contado nem correspondia sequer à metade da realidade. A tua sabedoria e a tua riqueza são de longe muito maiores do que aquilo que eu tinha ouvido. O teu povo é feliz. O pessoal do teu palácio está satisfeito. E como poderia ser de outra forma se eles aqui vivem constantemente ouvindo a tua sabedoria? Bendito seja o Senhor teu Deus, que te escolheu e te colocou sobre o trono de Israel. Como o Senhor deve amar a Israel, porque lhe deu um rei como tu. E tu ofereces ao teu povo uma governação justa e boa. Depois deu ao monarca um presente de 4 toneladas de ouro e mais uma enorme quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Na verdade, foi esse o presente mais valioso que o rei Salomão jamais recebeu. Vemos aqui este texto bíblico que ilustra bem a fama e a sabedoria que Salomão tinha. Esta rainha, a rainha de Sabá, é realmente uma admiradora de Salomão. Ela apreciou aquilo que Salomão fez e reconheceu que Deus estava com Salomão. Mas continuando aqui no verso 11, diz assim o texto bíblico: Quando os navios do rei Irão trouxeram a Salomão ouro de Ofir, também carregaram para ele um grande fornecimento de pedras preciosas e também de madeira de almuque para fazer balaústres para o templo e para o palácio, e para fabricar instrumentos, tal como harpas e liras, que acompanhassem os cantores. Nunca antes, nem depois se viu junta tanta quantidade desta bela madeira. Em troca dos presentes recebidos da rainha de Sabá, o rei Salomão deu-lhe tudo o que ela lhe pediu, além dos presentes que já tinha planeado oferecer-lhe. Após isso, ela regressou com o seu séquito e os que a serviam para a sua terra. Vemos aqui que realmente este relacionamento institucional que Salomão tem com os reinos à sua volta é impressionante. As pessoas que viviam naquela região respeitavam de uma forma tremenda o rei Salomão. Respeitavam-no, de facto, pela sua sabedoria, pela sua capacidade de gestão, mas também porque realmente Deus era com ele. E Deus fazia com que o coração dos reis ali à volta lhe fossem favorável. Vemos aqui que Salomão age para com a rainha de Sabá
de uma forma graciosa. Ela ofereceu-lhe presentes, mas ele também restituiu a esta rainha os presentes de alguma forma, dando-lhe aquilo que era necessário e era planeado normalmente, mas ao mesmo tempo indo muito além daquilo que era esperado. E isto aqui faz-nos lembrar, de certa forma, como Cristo age para conosco. Quando diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, recebereis. Ou seja, quando nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes Deus vai muito além daquilo que nós mereceríamos. Vai muito além daquilo que nós esperávamos na sua intervenção. Assim como esta rainha poderia esperar determinadas coisas, faziam parte do protocolo de Estado, mas ao mesmo tempo ela recebeu muito além daquilo que era esperado. E realmente, quando nós nos relacionamos com Deus, acontece o mesmo. Deus dá-nos muito além do que aquilo que merecemos e dá-nos muito além, porque Ele quer realmente ver o nosso coração agradado. O texto bíblico continua no verso 14, onde diz: cada ano Salomão recebia ouro que pesava 23 toneladas, além das taxas e dos benefícios dos negócios que fazia com o rei da Arábia e os outros territórios daquela região. Salomão mandou fazer, com parte desse ouro, 200 peças de armadura, pesando cada uma 3,5 kg de ouro, e mais 300 escudos, tendo mandado pesar para cada um aproximadamente 1,5 kg de ouro. Conservou-os no salão da floresta do Líbano. Também fez construir um enorme trono de marfim e fê-lo revestir de ouro puro. Tinha 6 degraus e um espaldar com descansos para os braços. Havia um leão em cada um dos lados. Nos degraus, igualmente havia 2 leões, um de cada lado, portanto 12 ao todo. Não havia no mundo outro trono tão deslumbrante como aquele. Todas as taças que o rei Salomão usava eram de ouro puro. E no salão da floresta do Líbano, todo o serviço de jantar era feito em ouro. Não se usava prata porque, nesse tempo, não tinham muito valor. A frota comercial do rei Salomão era de parceria com o rei Irão, uma vez que, todos os 3 anos, um grande fornecimento de ouro, prata, marfim, também de macacos, de pavões, chegava até aos portos de Israel. Dessa forma, o rei Salomão era o mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. Grandes homens de muitas terras vinham conversar com ele e ouvir a sabedoria que Deus lhe dera. Traziam-lhe igualmente presentes em peças de prata, de ouro, rico vestuário, especiarias, cavalos, mulas. Todos os anos recebia deles uma ou outra coisa dessas. O monarca construiu um grande estábulo para os cavalos, atribuídos a uma vasta quantidade de carros, de cavaleiros, 1.400 carros ao todo, e 12.000 cavaleiros viviam nessas cidades-estábulo, e também com o rei Salomão em Jerusalém. A prata era tão comum como as pedras em Jerusalém naqueles dias. Também o cedro não era de muito mais valor do que simples madeira de figueira brava. Os cavalos de Salomão vinham-lhe do Egito e do sul da Turquia, onde os seus agentes os adquiriam por grosso. Um carro egípcio custava 7 quilos de prata e um cavalo 1,5 kg. Muitos deles eram depois vendidos de novo aos reis heteus e sírios. Vemos aqui esta longa descrição de como o rei Salomão era realmente um rei bastante rico, onde havia abundância de ouro e prata, e era de alguma forma incentivado por estes reinos à sua volta que lhe prestavam vassalagem e que de alguma forma traziam estas riquezas ao reino de Salomão. Mas o texto bíblico continua, e nós então estamos agora no capítulo 11. Eu gostaria de ler então os primeiros 8 versículos deste capítulo 11 do primeiro livro de Reis. Continuando então no texto bíblico, diz assim: o rei Salomão casou com muitas mulheres estrangeiras, além da princesa egípcia. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam ídolos: Moabe, Amon, Edom, Sidom e dos heteus. Apesar de o Senhor ter dado instruções expressas ao seu povo para que não casassem com pessoas dessas nações, porque as mulheres com quem eles casassem haviam de os levar a adorar os seus deuses. Apesar disso, Salomão deixou-se levar pelo amor por essas mulheres. Teve 700 mulheres e 300 concubinas.
Elas foram, sem dúvida, responsáveis por ele ter desviado o seu coração do Senhor, especialmente no tempo da sua velhice. Encorajaram-no a adorar os seus deuses em lugar de confiar inteiramente no Senhor, como fazia o seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarote, deus dos Sidónios, e a Milcom, ao abominável deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez claramente o que o Senhor condenava e recusou seguir ao Senhor, ao contrário de seu pai Davi. Chegou mesmo a construir um templo sobre o Monte das Oliveiras, do outro lado do vale que está em frente a Jerusalém, dedicado a Quemos, o depravado deus de Moabe, e um outro a Maloque, igualmente abominável deus dos Amonitas. Salomão construiu, pois, templos para as suas mulheres estrangeiras lá oferecerem incenso e sacrifícios aos seus deuses. Estes textos aqui são realmente importantes para nós refletirmos. Depois de vermos um texto tremendo onde diz que Salomão era grande, era riquíssimo, tinha uma sabedoria tremenda, logo em sequência Deus vem e fala acerca da fraqueza de Salomão. E vemos que realmente o final da vida de Salomão é muito triste. Quando chegarmos a estudar o livro de Eclesiastes, certamente vamos perceber um pouco melhor a confusão que ia no coração de Salomão, a confusão que ia na sua mente naquele período da sua vida. Mas voltando aqui ao texto bíblico, que continua a falar acerca do nosso Deus e acerca daquilo que Deus fez na nação de Israel. E diz o verso 9 deste capítulo 11 do livro de 1 Reis: Jeová irou-se muito contra Salomão por causa disto, pois que o rei deixou de se interessar pelo Senhor Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes para o avisar especificamente contra os perigos de prestar culto a outros deuses. Vejamos bem aqui este texto bíblico. Deus aparece a Salomão, explica o perigo em que ele se iria colocar se ele se desviasse dos caminhos de Deus, e mesmo assim Salomão fechou os seus ouvidos, como continua o texto a dizer. E por isso o Senhor lhe disse: visto que não guardaste o nosso acordo e não obedeceste às minhas leis, tirarei o reino das tuas mãos e da tua família e dá-lo-ei a outro. Contudo, por amor do teu pai Davi, não farei isso enquanto viveres. Tirarei o reino ao teu filho. Mesmo assim, permitirei que ele seja rei de uma tribo, por amor a Davi e de Jerusalém, a minha cidade escolhida. Vemos aqui que este texto, Deus vai de alguma forma preservar o reino de Salomão por causa de Davi, seu pai. Davi tinha realmente uma relação muito especial com Deus, e isso refletiu-se em Salomão, refletiu-se inclusive no seu próprio neto. Isto ainda é uma verdade para nós hoje. Há muitas pessoas que recebem bênçãos de Deus não por causa deles mesmos, mas por causa dos seus familiares, que oram por eles, que estão a ter uma relação profunda com Deus e por causa disso eles recebem a bênção na sua própria família. Mas o verso 14 deste nosso texto continua a dizer: foi assim que o Senhor permitiu a ascensão ao poder de Hadad, o Edomita. Salomão tornou-se apreensivo porque Hadad era membro da família real de Edom. Um outro inimigo de Salomão que Deus permitiu que crescesse em poderio foi Rezon, um dos membros da corte do rei de Hadadezer de Zobá, o qual desertara das suas funções e fugira do país. Tornara-se o chefe de um bando de malfeitores, homens que tinham também fugido de Damasco, onde acabou por se tornar rei, quando Davi destruiu Zobá. Durante toda a vida, Salomão, Rezon e Hadad foram seus inimigos, pois que odiavam Israel intensamente. Vemos aqui as razões porque, de alguma forma, surgem inimizades contra Salomão. A razão principal, que está realmente no cerne da questão, a raiz desta questão, tem a ver com a desobediência de Salomão. Salomão estava-se a afastar dos caminhos de Deus. E Deus então permitiu que estes 2 homens se levantassem contra ele e começassem de alguma forma a pressioná-lo para ver se Salomão colocava a sua mão na consciência, se aproximava de Deus. O verso 26 aqui do nosso texto ainda continua a dizer: outro chefe rebelde foi Jeroboão, um filho de Nabate, que veio da cidade de Zereda, em Efraim. A sua mãe era Zeruá, uma viúva. Esta é a história da sua rebelião. Salomão estava a reconstruir o forte de Milom,
fazendo reparações na muralha dessa cidade que seu pai tinha mandado edificar. Jeroboão era muito hábil e, quando Salomão constatou as suas aptidões, colocou-o como supervisor de todas as equipas de trabalho que eram da tribo de José. Um dia em que Jeroboão estava a deixar Jerusalém, o profeta Aías de Siló, que até vinha vestido com uma roupa nova para essa ocasião, veio ao seu encontro e chamou-o à parte para conversar com ele. Quando os dois se afastaram no campo, Aías rasgou o seu fato novo em 12 partes e disse a Jeroboão: pega em 10 destes bocados, pois que assim diz o Senhor, Deus de Israel: rasgarei o reino, tirando-o da mão de Salomão, e dar-te-ei a ti 10 tribos. Mas continuemos a olhar a partir do verso 41. Temos aqui o registro da morte de Salomão. E diz assim o texto: quanto ao resto dos feitos de Salomão, o que ele fez e o que ele disse, está escrito no livro das Crônicas de Salomão. Ele governou em Jerusalém durante 40 anos e morreu, tendo sido enterrado na cidade de seu pai Davi. O seu filho Roboão reinou em seu lugar. Assim morre um grande rei, um rei sábio, um rei que realmente trouxe prosperidade ao grande império que Israel foi formando. Mas ao mesmo tempo começou no final da sua vida a tomar atitudes que o levaram à desgraça. Essas atitudes têm a ver com o facto de ele desprezar tudo aquilo que ele havia recebido da parte de Deus. Mas mesmo assim, Deus preservou ainda o reino de Salomão por amor a Davi. O capítulo 12 continua a falar e o verso 1 nos diz: a coroação de Roboão deu-se em Siquém, e todo o Israel veio assistir à cerimónia. Jeroboão, que ainda se encontrava no Egito, para onde fugira do rei Salomão, ouviu sobre o que acontecia em Israel através dos seus amigos, que o pressionaram a que também viesse assistir à cerimónia, juntamente com todo o Israel em Siquém. Ele assim fez e tornou-se o cabecilha do povo para apresentar certos pedidos a Roboão. O teu pai foi um senhor duro, disseram eles a Roboão. Não queremos que sejas nosso rei, a menos que prometas tratar-nos melhor do que ele o fez. Deem-nos 3 dias para pensar nesse assunto, respondeu Roboão. Voltem depois para ter a resposta. O povo então foi-se embora. Roboão foi discutir o assunto com os mais velhos conselheiros de seu pai, Salomão. O que é que pensam e o que é que devo fazer acerca deste assunto? Se lhes der uma resposta favorável e concordares em ser bom para eles e servi-los bem, poderás vir a ser o seu rei para sempre. Roboão, no entanto, recusou o conselho desses anciãos e mandou vir os moços que tinham crescido com ele e eram seus amigos. Que acham vocês que eu devo fazer? Diz-lhes assim: se julgam que o meu pai foi duro com vocês, eu sê-lo-ei ainda mais. Sim, o meu pai foi severo, mas eu serei ainda mais severo. Meu pai castigou-vos com chicotes, mas eu falo-ei com escorpiões. Aqui temos estes maus conselheiros que Roboão se cercou. Primeiro ele tomou uma atitude certa, foi buscar conselho com os mais velhos, homens certamente sábios. No entanto, Roboão negligenciou esses homens e foi, buscar conselho nos seus amigos, naqueles que estavam ali mais próximo. E cometeu um grave erro, como nós vamos tentar ver em seguida. Mas o verso 15 nos diz o seguinte: mas isso tudo estava na mão do Senhor, fazendo com que, de novo, o rei agisse dessa maneira para cumprir a promessa feita a Jeroboão pela boca de Aías, o profeta em Siló. Quando o povo se deu conta que o rei tinha realmente a intenção de fazer o que dissera e de que não ouvira o pedido deles, começaram a gritar: abaixo com Davi e com toda a sua família. E depois disseram: vão para casa, que Roboão seja rei apenas da sua família. E todos se foram embora, exceto a tribo de Judá, que permaneceu leal e aceitou Roboão como rei. Quando o monarca enviou Adorão, que era administrador do serviço obrigatório, para fazer o alistamento dos homens das outras tribos, levantou-se um grande montim e apedrejaram até à morte. O rei Roboão conseguiu escapar num carro e fugiu para Jerusalém. Israel tem estado em rebelião contra a dinastia de Davi desde esse tempo. Quando o povo de Israel soube do regresso de Jeroboão do Egito, pediram-lhe que se apresentasse perante o povo numa grande reunião e aí foi feito rei de Israel.
Apenas a tribo de Judá se manteve sob a liderança de um descendente da família de Davi. O verso 21 ainda deste capítulo nos diz: quando o rei Roboão chegou a Jerusalém, convocou o exército, todos os homens aptos para a guerra de Judá e de Benjamim, 180.000 tropas especiais, para obrigarem o resto de Israel a reconhecê-lo como rei. Mas Deus enviou a seguinte mensagem a Semaías, o profeta: diz a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o povo de Judá e de Benjamim, que não devem combater contra os seus irmãos, o povo de Israel. Diz-lhes que se desmobilizem e voltem para as suas casas, porque o que aconteceu a Roboão corresponde à minha vontade. Então o exército desfez-se, tal como o Senhor mandara. Aqui mais uma vez vemos a ação de Deus a impedir que houvesse uma chacina entre o povo. Jeroboão depois construiu a cidade de Siquém, na região das colinas de Efraim, que ficou sendo a sua capital. Mais tarde, construiu Penuel. Jeroboão pensou da seguinte forma: se eu não tiver cuidado, o povo pode requerer um descendente de Davi como o seu rei. Quando forem a Jerusalém oferecer os sacrifícios no templo, deixar-se-ão aliciar pelo rei Roboão. Depois, matar-me-ão e pedir-lhe-ão que se torne seu rei. Assim, seguindo a opinião dos seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse para o povo: não é preciso mais darem-se ao trabalho de irem até Jerusalém para adorar. Daqui em diante, estes serão os vossos deuses. Foram eles que vos tiraram do cativeiro do Egito. Nós vemos aqui como o pecado de um homem conduz uma nação inteira ao pecado também. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.